Fala pessoal, aqui é o Matheus de novo. Espero que vocês não tenham sentido muita saudade de mim. Então, vamos voltar aos nossos carros. Sei que vocês estão ansiosos para ir direto ao assunto, então não vou enrolar. Só digo que vocês com certeza encontraram o que estavam procurando. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bora! Vamos começar entendendo o coração do Geely Atlas Pro, a sua força motriz e como ela trabalha. Estamos falando do motor, da transmissão e como esses dois componentes interagem para determinar o consumo de combustível. A potência declarada pelo fabricante é apenas um ponto de partida. Precisamos analisar o tipo de motor, se é aspirado, turbo, a cilindrada, a potência em cavalos e o torque. A transmissão também é crucial. Automática, manual, o número de marchas. Tudo isso influencia diretamente na eficiência do veículo e, consequentemente, no consumo. Vamos detalhar as especificações do motor do nosso Atlas Pro aqui, mostrando gráficos e dados técnicos para que vocês entendam exatamente como ele funciona e o que esperar dele em termos de performance e economia. Falaremos sobre a relação entre a potência do motor e a capacidade de resposta do acelerador, e como isso afeta o consumo em diferentes situações de condução, como em cidade ou estrada. Afinal, um carro potente pode ser um bebê faminto se não for conduzido com consciência. Agora vamos falar sobre a metodologia que usamos para calcular o consumo real de combustível do Geely Atlas Pro. Não se trata apenas de encher o tanque e dirigir até ele esvaziar. Usamos um método preciso e replicável para garantir resultados confiáveis. Primeiro fizemos o preenchimento completo do tanque, anotando o valor exato da quantidade de combustível adicionada. Depois registramos a quilometragem inicial do veículo. Em seguida, realizamos diversos tipos de percursos. Trechos urbanos com trânsito intenso, vias rápidas com velocidade constante e estradas com variações de relevo. Isso nos permite simular as condições de uso reais do carro. Durante todo o teste, monitoramos constantemente o consumo instantâneo, registrando os dados em intervalos regulares. Após esgotar uma porcentagem significativa do tanque, repetimos o processo de abastecimento completo, anotando novamente a quantidade de combustível e a quilometragem final. Com esses dados, calculamos o consumo médio, levando em consideração todos os tipos de percursos realizados. A precisão dos nossos resultados é fundamental, e por isso detalhamos cada etapa do processo. Mostraremos todos os dados brutos para que vocês possam acompanhar e entender como chegamos ao resultado final. Finalmente, vamos aos resultados. Compararemos o consumo de combustível obtido durante nossos testes com o consumo declarado pelo fabricante no passaporte do veículo. Vamos analisar as diferenças e discutir as possíveis razões para essas discrepâncias. Fatores como o estilo de condução, as condições climáticas, o estado do veículo e até mesmo a qualidade do combustível podem influenciar o consumo. Vamos apresentar gráficos e tabelas comparativas para facilitar a compreensão dos dados. Veremos o consumo médio em cidade, em estrada e o consumo médio geral. Vamos também analisar o consumo em diferentes velocidades e em diferentes tipos de terreno. A transparência é a nossa prioridade. Por isso, apresentaremos todos os dados de forma clara e objetiva. E claro, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o consumo do Geely Atlas Pro, comparando-o com outros veículos da mesma categoria. Afinal, o objetivo é fornecer informações precisas e úteis para ajudar vocês na tomada de decisão. Vamos começar a falar sobre o consumo de combustível do Geely Atlas One Pro, um assunto que interessa a muita gente. Afinal, ninguém quer gastar mais do que o necessário com gasolina, certo? Então vamos mergulhar nos dados e descobrir qual é o consumo real desse carro, comparando com o que a fábrica promete. Primeiro vamos analisar o consumo na cidade, o famigerado ciclo urbano. No ciclo urbano, com o trânsito caótico que a maioria de nós enfrenta diariamente, o consumo tende a ser mais alto. Em nossos testes, rodando em diferentes condições, trânsito pesado, semáforos, congestionamentos, registramos uma média de consumo de aproximadamente 11 km por litro. Isso varia, claro, dependendo do estilo de condução, do uso do ar-condicionado e até mesmo das condições do asfalto. Mas 11 km por litro é um número que podemos considerar como uma boa referência para o consumo urbano do Geely Atlas Pro. Observei que em percursos mais curtos, com muitas arrancadas e paradas,
o consumo pode subir para quase 10 km por litro. Já em trechos com trânsito mais fluido, consegui chegar perto dos 12 km por litro. É importante lembrar que esses números são apenas uma média das nossas experiências e podem variar bastante. Agora, vamos mudar de cenário e falar sobre o consumo na autoestrada. Aqui, as coisas mudam bastante. Com velocidade constante e sem as constantes acelerações e frenagens da cidade, o consumo cai consideravelmente. Em nossas viagens na estrada, com velocidade cruzeiro em torno de 80 a 90 km por hora, conseguimos registrar uma média de consumo de aproximadamente 17 km por litro. Impressionante, não é? Mas, novamente, isso depende de fatores como o peso do carro, o uso do ar-condicionado e, claro, a forma como você dirige. Se você pisa fundo no acelerador, o consumo vai subir. Se mantiver uma velocidade constante e suave, o consumo vai ser menor. Em alguns trechos com vento favorável e estrada plana, chegamos a quase 19 km por litro. Já em subidas mais íngremes, o consumo caiu para cerca de 15 km por litro. E agora, vamos falar sobre um ponto crucial. Por que não podemos acreditar cegamente nas leituras de consumo que o computador de bordo, BC, nos apresenta? O computador de bordo é uma ferramenta útil, mas não é perfeita. Ele faz uma estimativa baseada em diversos fatores. E essa estimativa pode não refletir exatamente a realidade. Variações de temperatura, estilo de condução, condições da estrada e até mesmo a precisão dos sensores podem influenciar na leitura do BC. Por isso, é sempre bom fazer seus próprios cálculos, anotando a quilometragem e a quantidade de combustível abastecido para ter uma ideia mais precisa do consumo real do seu Geely Atlas Pro. Comparar os dados do BC com os seus cálculos pessoais pode te dar uma visão mais completa e confiável do consumo do seu veículo. Por fim, vamos falar sobre como reduzir o consumo de combustível. Existem algumas dicas simples que podem fazer uma grande diferença. Manter os pneus calibrados corretamente é fundamental, pois pneus com pressão inadequada aumentam o atrito com o asfalto e, consequentemente, o consumo. Evitar acelerações bruscas e frenagens repentinas também contribui para um consumo mais econômico. Manter o carro bem revisado, com o motor em perfeito estado de funcionamento, também é essencial. E, claro, dirigir com calma e previsibilidade, antecipando as manobras, é uma das melhores formas de economizar combustível. Lembre-se, dirigir de forma eficiente não significa dirigir devagar, mas sim dirigir de forma inteligente. Com essas dicas, você pode otimizar o consumo do seu Geely Atlas Porsche Pro e economizar dinheiro no posto de gasolina.